Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Imagem Estilo Profissional. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como adaptar a sua personalidade ao dress code do seu trabalho. Essa é uma dúvida muito importante, né, que muitas clientes e alunas nossas têm. Então, por isso, a gente vai passar aqui para você um passo a passo de como fazer isso de uma forma que você se sinta confiante, segura e transmitindo exatamente a mensagem que você deseja. Vamos lá? Então, a gente vai iniciar a aula de hoje, né? Aproveita, né? Se você já é uma aluna End, manda, né, essa aula para uma amiga sua, ativa as notificações aqui no YouTube, ativa as notificações do Instagram, porque dessa forma a gente consegue atingir mais mulheres aí que queiram, né, aprender sobre imagem e estilo profissional. Eu e a Roberta, nós somos sócias e nós buscamos essa consultoria de imagem voltada para algo mais estratégico, para que você alcance os seus objetivos, os seus sonhos, né? E também embasado no autoconhecimento, quem você é, o que você deseja transmitir, a sua personalidade, a sua essência. E juntas a gente, né, constrói aqui uma comunidade de mulheres que podem sim potencializar o poder da sua imagem e transmitir exatamente aquilo que elas desejam, né, para alavancar resultados, para conquistar os seus sonhos, seus objetivos, para conseguir aquela promoção, para conseguir aquele cliente que você tanto deseja, para conseguir ali, né, o que você desejar profissionalmente, pessoalmente, tá? A gente gosta muito dessa frase da Nina Garcia. O estilo surge quando sabemos quem somos e quem queremos ser no mundo, né? Por quê? Justamente vai de encontro com o nosso trabalho aqui, né? A gente precisa saber quem a gente é, nossa personalidade, nossa essência, a nossa identidade e também os nossos objetivos, quem a gente quer ser no mundo, né? Onde a gente quer chegar, quais são as nossas aspirações. E aqui a gente fala muito sobre o nosso método. Ele tem, né, eficácia, a gente tem ali diversas clientes, diversas alunas que já fizeram parte aí, né, do nosso método e tiveram resultados bastante expressivos, né? A gente só ensina aquilo que a gente pratica. O método, ele é um caminho, ele só vai funcionar se você colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui. E o nosso papel aqui é te provocar para ação, para que você aplique todas as técnicas que nós vamos dividir aqui com vocês, tá? E aí a gente vai entrar no tema da aula de hoje, né? Como adaptar a sua personalidade ao dress code do seu trabalho. Essa é uma dificuldade sua? Muitas vezes você se sente deslocada no ambiente de trabalho, ou tem medo de ousar um pouco mais e sair do dress code, ou, né, você se veste, você se anula por conta de dúvidas de como usar, né, qualquer um outro elemento que seja fora ali do que você está habituada. Então, entender, né, quem é você, o que você gosta, o seu estilo, e também onde você trabalha, o que você quer transmitir, qual é o nível de formalidade daquele local, faz toda a diferença. Isso vai te ajudar. A aula de hoje ela é incrivelmente prática, tá? Então, né, já pega o caderno, anota tudo que a gente vai passar aqui para você hoje, porque se você aplicar todas essas técnicas, com certeza você vai transmitir, vai gerar uma percepção nas pessoas à sua volta de uma imagem de sucesso, de uma mulher que sabe onde quer chegar, de uma mulher que tem objetivos claros. Tá? A gente está aqui sempre para isso, buscando sempre a sua melhor versão. Tá? A gente vai passar por esses 4 tópicos, né? A gente vai falar sobre estilo pessoal, vai falar sobre código de vestimenta, sobre o seu desejo de imagem e também trazer esse equilíbrio. Tá? Ninguém precisa usar uma fórmula pronta ou usar algo que não goste. Você pode e deve trazer a sua personalidade para o seu ambiente de trabalho, sim, de forma ponderada, de forma equilibrada. Nessa aula você vai aprender como. Vem com a gente, tá bem? Então, a primeira coisa para você identificar o seu estilo pessoal é você pensar na sua história, né? Quais eram aquelas roupas que você gostava de usar quando você era mais nova, quando você era criança. Eu, por exemplo, eu tinha uma roupa quando eu era pequena, na infância, que ela parecia uma roupinha de marinheiro. Era a coisa mais linda, assim, eu adorava aquela roupa. Ela era azul, aqui tinha uma faixa branca, era uma blusa bem com linha reta, quadradinha, e uns shortinhos, assim. Eu amava aquela roupa, tanto que eu fui na casa da minha mãe, até tirei foto, depois eu mostro lá no Instagram para vocês. E isso diz muito sobre você, né? O seu estilo, ele muda com o tempo, sim, você vai evoluindo, ele vai mudando, mas você já consegue perceber que você tem algumas coisas que você gosta desde quando você é pequena até quando você fica jovem, adulta, enfim, né? Algo que já acompanha você, que elementos que não mudam.
né? Então, a sua história é com relação a isso. O que você sempre gostou de usar? Você sempre gostou de babado? Você sempre gostou de cores claras, tons rosados, né? Pode delinear ali algo voltado para o estilo romântico, feminino. Você sempre gostou de formas retas, de cores mais frias, de peças mais atemporais? Pode ser que você tenha ali um estilo mais voltado para o clássico tradicional. Você sempre gostou de algo muito criativo, mistura de peças de tendência com peças vintage? Talvez você tenha um estilo criativo aí em você. E, né, pode ser que isso mude, pode ser que lá, quando você era pequena, você gostava de bolinha, de frufru, de lacinho, e hoje você tem pavor, você não quer nem saber. Então, identificar na sua história o que você gosta, o que você não gosta hoje, né, o que você gostava muito e hoje você não suporta, ou que você sempre gostou, tá? A sua rotina, né? Não adianta nada eu amar um salto 15, amar ali estar com escarpão, com um salto bem fino e precisar andar aqui, né, 10 minutos até o metrô para eu ir trabalhar na Paulista. Então, não tem como adaptar um salto 15 nesse percurso a pé, por exemplo. Eu tenho que trazer um conforto para minha rotina, se esse for meu caso. Agora, se eu vou trabalhar de carro, no conforto do meu carro, né, não faço tanto deslocamento a pé, só saio para almoçar e volto, então o salto 15 pode fazer sentido na minha rotina. Ou, vamos supor, você é fisioterapeuta, você dá ali, né, faz todo um trabalho com as suas pacientes, né? Tem como você usar uma calça jeans, né? Talvez não tenha no atendimento, né? Só, né, se for ali uma consulta que você não tem que fazer certo tipo de movimentação. Ou você é médica, né? Você precisa, né, estar ali de jaleco, precisa estar ali com o sapato fechado. Então, a sua rotina, né, do seu dia a dia, também é algo que conta muito no seu estilo pessoal. Por mais que você ame determinado elemento, pode ser que ele não se encaixe na sua rotina. E aí você precisa repensar em como trazer esse elemento sem que isso te afete de forma negativa, tá? E também o seu gosto pessoal. O que você ama usar? Sabe aquela roupa que você adora? Como eu dei o exemplo quando eu era pequena, né? Essa roupinha aí de marinheira. Eu vou tentar achar a foto para mostrar para vocês, porque ela é muito fofa. Eu, olhando hoje, eu falo, nossa, eu gosto sim de linhas retas, eu gosto da cor azul. Então, eu gosto muito, né, de alfaiataria, eu gosto muito de cores mais suaves. Então, esse processo é interno. Você precisa parar um momento, e aí, né, essa aula serve para isso. Anota, o que você gosta de usar? Sabe aquela roupa que você usaria sempre, que você se sente linda, bonita, confiante, segura? Muito provavelmente ali tem elementos que você amaria usar. Então, pode ser um decote, pode ser uma cor, pode ser uma textura, pode ser um tipo de corte da roupa, um corte mais clássico ou um corte mais moderno. Quais são esses elementos? Por exemplo, estampas geométricas, cores mais vibrantes, cores mais suaves, cores mais claras, cores mais escuras, tecidos mais fluidos, tecidos mais rígidos, muito conforto, então tênis, camiseta, jeans, ou muita formalidade, blazer, camisas, calças em alfaiataria. O que você gosta, né? Você precisa fazer uma lista de tudo isso que você gosta. Por quê? Assim você consegue identificar qual que é o seu estilo. A gente sempre fala, eu e a Rô, que a gente é uma misturinha, né, de elementos que estão presentes ali nos 7 estilos universais, que são uma categorização, mas que você não precisa seguir a risca, né? Você não é o estilo romântico puro ou estilo contemporâneo puro. Você pode, né, ir pegando os elementos que você mais gosta de cada um desses estilos. Então, quais são esses elementos? O que você mais gosta? Gosto de salto, gosto de sapato sem salto, gosto, né, de colares que chamam a atenção, gosto de colares mais discretos, gosto de bolsas estruturadas. Então, não é só roupa também. Conta muito também os acessórios, tudo que você, as estampas, o tipo de textura, o tipo de cor, se ela é quente, se ela é fria. Então, tudo isso vai trazer o seu estilo pessoal à tona. Você precisa voltar a olhar para si para poder identificar. E também, como eu disse, né, já dei um spoiler antes, a nossa mudança de vida, transição de carreira, mudança de fase de vida. Eu, por exemplo, agora, né, me tornei mãe, né, então é uma transição incrível na vida, né, uma mudança completa. Imagina eu, mãe,
né, daqui um ano, 2 anos, correndo atrás do Bernardo com salto agulha. Acho que eu não vou conseguir, né? Então eu preciso me adaptar a essa minha nova realidade. Então a sua mudança de vida também se aplica ao seu estilo pessoal. E também a forma como você se mostra para o mundo, a forma como você quer ser percebida pelas outras pessoas. Então tudo isso é uma adaptação. Você não nasce, né, com aquele estilo e morre com aquele estilo. Não, você pode nascer com aquele estilo, ele continuar com você até o final, mas ele sofre as mudanças ali nas suas transições, né? Porque a gente vai evoluindo, o ser humano é assim mesmo. O ser humano evolui, o ser humano é um ser mutável, né? A gente tem diversas fases da nossa vida e o nosso estilo ele também acompanha. Um bom exemplo disso é você pensar quando você era mais jovem, né? Eu, pelo menos, não sei se é o seu caso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostava ali de um decote, de uma saia mais curta, de um vestido mais justo, de um shorts mais justo, de uma blusa mais justa. Hoje já não se encaixa no meu dia a dia. Então eu tinha um estilo, né, sensual, sexy ali nos meus 20 e poucos anos, gostava de mostrar um pouco mais do meu corpo. Hoje eu já não me sinto tão bem, hoje já não é algo que eu queira transmitir através da minha imagem. Então, essas mudanças, né, que a maturidade traz, que, né, as fases da sua vida elas trazem, também acompanham o seu estilo pessoal. Então, pode ser que hoje você fale, olha, eu gosto desse elemento, então o meu estilo predominante é o elegante contemporâneo, e eu tenho alguns secundários, eu tenho 2 secundários, o feminino e o casual. Mas pode ser que daqui 5 anos isso mude, tá? E o seu estilo ele pode e deve acompanhar essa mudança, tá? Você não é uma pessoa engessada que vai do início ao fim com o mesmo estilo. Ele tem essa transformação sim. Então fique atenta a essa transformação, tá? E aí quando você se sente bem, né, você se sente confiante, segura, você não tenta se esconder. Quando você não se sente bem, você muitas vezes se esconde nas suas roupas, no seu posicionamento, no seu tom de voz. Isso pode te prejudicar. Então, quanto mais você se conhece, mais você sabe escolher as peças que você gosta, as peças que ficam bem no seu corpo, as peças que te fazem, né, fazer seu coração brilhar, te fazem feliz, te fazem se sentir confiante, segura. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é primordial. Tá? Descobrir o seu estilo, a sua identidade, a sua personalidade, te faz trazer nas suas roupas elementos que comuniquem quem é você. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, quando eu não me conhecia, eu tinha no meu guarda-roupa preto, branco e cinza. Eu não me conhecia, eu não sabia o que eu tinha que vestir. E aí, no final de semana, eu tinha roupa para trabalho, né? Eu trabalho num grande banco, hoje eu trabalho no segmento corporate, na época eu atendia o varejo, pessoa jurídica varejo, e eu tinha roupa só para trabalhar. No final de semana, a impressão que eu tinha é que eu não tinha o que vestir, né? E depois do processo de consultoria, né, que eu primeiro apliquei o método em mim mesma, né, tanto eu quanto a Rô, a gente se redescobriu, voltou esse olhar para si, eu percebi que eu amava cores, mas eu não sabia combinar. E descobrindo as cores que mais me favoreciam, eu consegui criar uma cartela de cores que me fazia feliz, né? Eu não sou aquela pessoa que usa amarelo com roxo, né? Cores vibrantes. Eu gosto de cores mais apagadinhas. Então eu gosto de um tom ali, um marsala, que é um vermelho mais escurinho, um azul marinho, um verde mais apagadinho, um azul claro. Então, esses tons fazem parte do meu guarda-roupa hoje. E hoje eu me sinto confiante e segura usando essas roupas, mesmo num ambiente formal, num ambiente onde as pessoas praticamente todas usam preto. Quando eu trabalhava presencialmente, antes de a gente estar em quarentena e trabalhar em home office, eu era um destaque ali, né, do meu prédio. Eu trabalho num prédio da Paulista, onde o presidente, os diretores do banco trabalham lá, um grande prédio, um prédio lindo. Inclusive, uma vez que eu fui lá, quando eu ainda era gerente no varejo, eu falei, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui, né? E a gente tem as atitudes, ações e a nossa força de vontade, ela tem muito poder, né? Depois de 2 ou 3 anos, eu fui trabalhar lá. E isso foi incrível. E lá, nesse ambiente que é muito formal, eu consigo usar as cores que eu gosto. Claro, eu não vou chegar de rosa choque com azul royal, mas eu uso as cores que eu me sinto bem, que transmitem o profissionalismo, a seriedade que eu preciso. Afinal, eu atendo o segmento corporate, são empresas que faturam acima de 30 milhões, né? Então é um público diferenciado, mas eu não deixo de ser eu.
Então eu não preciso estar de preto, por exemplo, para poder transmitir credibilidade, seriedade, profissionalismo. Então, esse autoconhecimento é que me proporcionou isso. Então, eu posso ir vestida, né, como eu gostaria, sem precisar me esconder. E nesses dois exemplos aqui, você está vendo uma mulher, né, insegura, que não confia em si, que, né, enfim, não se conhece. E a outra, você consegue ver pela foto, atitude, autoconfiança, autoestima elevada, credibilidade que ela transmite. Ela está, né, em tons claros, ela está ali com uma alfaiataria muito bem cortada, uma alfaiataria muito bem cortada, e ela, né, está confiante, segura de si. Isso que é o primordial, você entender o que você gosta, entender quais peças te favorecem, te deixam seguras, trazem esses elementos que você ama usar e trazer para o seu dia a dia, porque aí ninguém te para, né? O céu é o limite. Então, se conheça a ponto de ter 100% do seu guarda-roupa peças que você gosta de usar, tá? E aí, a gente quer fazer um convite aqui para você. Você já se sentiu deslocada em um ambiente, numa festa, ou né, no seu trabalho, onde você destoava ali das pessoas? Isso já aconteceu comigo. Teve uma vez, antes de eu passar por esse processo de autoconhecimento, eu fui num casamento de dia de uma amiga minha. E eu não tinha roupa para ir. Eu não tinha uma roupa que servisse ali para o casamento diurno. E eu fui com cores mais escuras, enfim, eu me senti mal. Eu vi todo mundo, né, com frescor, com uma imagem leve, né, um casamento de dia, tava calor, e eu ali com roupas quentes, escuras, aquilo me incomodou bastante, tá? Então, se vestir de acordo com o dress code, evita esse tipo de constrangimento, de situação, e isso interfere também na sua confiança. Você quer, né, meio que sumir dali. Né? Então, por exemplo, se você é convidada ali para um casamento, para um evento, geralmente esse tipo de evento, de comemoração, ele traz ali qual que é o dress code que você tem que ir. Então, você imagina a pessoa ali chegando de bermuda e tênis num casamento, né, mais formal. Então, se adequar, né, o código de vestimenta daquele evento, ou principalmente o nosso foco aqui do local que você trabalha, é essencial. Tá? O dress code ele é uma indicação da roupa mais apropriada em diversas ocasiões, seja no trabalho ou em eventos, como eu disse. É uma forma de criar uma padronização entre as pessoas daquele ambiente, para justamente isso, para as pessoas não se sentirem deslocadas, desalinhadas, tá bem? E aí você tem ali, né, alguns tipos de código de vestimenta. Os mais formais, né, que estão ligadas ali a profissões muito voltadas ali para o tradicionalismo, para o conservadorismo, então juízas, gerentes executivas, né, grandes cargos de diretoria. Os semiformais, que aí está no meio termo, então a gente pode pensar ali numa profissional ali de relações públicas, numa jornalista, numa pessoa ali que trabalha com comunicação, e o informal, que aí é mais voltado ali para uma startup, uma fotógrafa, uma designer, uma arquiteta, né? Porque, querendo ou não, né, tá ligado ali à arte, à criatividade. Então, desde o mais formal até o informal, existe esses níveis de formalidade para o código de vestimenta, para o dress code. E aí você precisa saber onde você trabalha hoje e em qual ambiente você está inserida. Vamos supor que você seja ali uma pessoa super criativa, uma pessoa que ama cores, que ama misturar tendência com peças vintage, mas você é juíza. Você vai poder ir toda colorida trabalhar? Você vai poder usar peças do guarda-roupa masculino no seu dia a dia? Muito provavelmente não. Né? E ao contrário também se aplica. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta ali de roupas que são atemporais. Então você usa ali o seu tailleur, ou aquela saia preta com uma camisa branca, ou uma calça em alfaiataria com uma blusa, né, para trabalho, ou enfim, né, aquelas peças mais retas. E aí você trabalha numa empresa, né, numa agência de publicidade, né, na área de criação. Será que
a sua vestimenta, o que você gosta, está alinhado com o dress code do ambiente que você trabalha? Tá? Então, fazer essa análise é algo que você precisa pensar e anotar no papel mesmo, onde eu trabalho. E mesmo na mesma função, vamos supor, psicólogas. Eu tenho psicólogas que atendem corporativo, né, que fazem atendimento à empresa, ou seja, é um tipo de comunicação, é um nível de formalidade maior. E tem a psicóloga que atende criança. E ela precisa, né, ter um pouco mais de informalidade. Se ela for toda de preto, né, no atendimento, por mais que quem contrate o serviço são os pais, ela tem que ter resultados com as crianças. Então, ela precisa ser acessível, próxima dos pacientes dela, certo? Então, ela tem que ter um nível de formalidade um pouco abaixo. Se ela for de terninho preto, a criança ela vai ficar um pouco receosa. Por quê? Tudo comunica. Tá? Os elementos visuais que a gente escolhe, né, para as nossas roupas, acessórios, cabelo, maquiagem, também transmitem, né? Transmitem muito sobre nós. E isso, né, pode te aproximar do seu público ou te afastar do seu público. Então, mesmo numa mesma profissão, existem níveis de formalidades diferentes. Eu dei até um exemplo, não sei se foi na aula passada, que quando eu atendi o varejo, né, eu atendia pequenas empresas ali no varejo, se eu fosse, como no primeiro exemplo ali, super formal, o dono da empresa, ele se assustava, né, porque é uma empresa menor, é uma empresa com faturamento menor. Agora, hoje eu atendo clientes corporate, que faturam acima de 30 milhões. Se eu for muito informal, se eu for ali de tênis, com uma calça jeans, com uma camiseta, a pessoa não vai me levar a sério. Eu falo com o CEO, eu falo com o CFO da empresa. Né? Então, eu preciso trazer um nível de formalidade maior, mesmo trabalhando no mesmo banco, por exemplo. Tá? Eu atendo clientes, né, de níveis diferentes. Então, no começo da minha carreira eu atendia um tipo de cliente, hoje eu atendo outro. Então, entender o local que você está inserida é importantíssimo para que você consiga adequar a sua personalidade ao dress code do seu trabalho. Percebe que é muito investigativo, que é um olhar para dentro, que é você se perguntar exatamente quem você é, né, para o estilo pessoal, e agora onde você está, qual que é a sua profissão, quais são os clientes que você atende, qual que é a percepção que você quer gerar nesses clientes, qual é a mensagem que você quer transmitir, mas a gente vai chegar lá, não vou dar spoiler não, tá? Então, para ambientes mais formais, você precisa, né, ter ali alguns elementos que comuniquem essa formalidade, essa credibilidade, essa segurança, esse até distanciamento, dependendo se você, né, trabalhar num nível bastante formal, como uma juíza, por exemplo, tá? Então, linhas retas, ou seja, alfaiataria, uma blusa com corte reto, estampas com linhas retas, então o quadriculado, o xadrez, o risca de giz, né? Cores mais escuras, então o preto, o cinza, o azul marinho, o marsala, o verde escuro, todas as cores que são mais escuras, e também cores frias, né, que tem ali azul na composição, então azul, verde, o roxo, né, são cores mais frias. Os tecidos mais encorpados, mais durinhos, sabe, que tem uma estruturação mais forte, como nos exemplos que a gente está vendo aqui. As estampas, como xadrez, risca de giz, né, que são estampas que têm linhas mais retas, e também o salto alto. Então, o nível de formalidade, né, super formal, você alinha todos esses elementos, tá? Ah, meu nível está no meio termo entre o formal e o semiformal. Então, você vai mesclar os elementos. A gente vai ver aqui, tá? Então, código de vestimenta semiformal. São peças formais e informais em uma mesma composição. Então, dá pra gente mesclar um sapato sem salto, ou um tênis com uma calça de alfaiataria, uma t-shirt com uma calça de alfaiataria, uma calça jeans com uma camisa. Então, você faz essa combinação e ela fica semi-formal. Você consegue também usar os truques de styling. Então, você consegue fazer um nozinho na camisa, colocar uma parte de dentro só da camisa, dobrar a barra da calça. Então, você traz um pouquinho, né, de informalidade, um pouquinho de despojamento na sua comunicação. Tá? Quais são as profissões que estão voltadas aqui, né? Como eu falei, relações públicas, uma jornalista, uma profissional, né, de RH. Então, você não precisa estar ali de terninho preto, como uma juíza que precisa transmitir esse distanciamento, uma advogada, ou uma gerente, uma diretora de um grande banco. Né? Vamos supor que você
queira que as pessoas cheguem até você, né? A sua profissão exige isso, né? Então o semi-formal funciona bem. Então você pode mesclar uma t-shirt com um blazer, você pode mesclar uma calça jeans, sem rasgos, lembre disso, né? Com uma camisa bem cortada. Então você faz esse mix, tá bem? E aí a gente tem o informal, que é justamente essas profissões mais voltadas ali, né, para criatividade, para artes. Então, se você é fotógrafa, se você é arquiteta, se você é designer de interiores, se você é designer de joias, se você é designer de criação de uma agência de publicidade, se você trabalha numa startup, né? Então, dá para usar bastante linhas curvas, cores mais clarinhas, cores mais quentes, os tecidos mais fluidos, os sapatos mais baixos, tênis, né? Então aqui você tem mais uma informalidade. Então, qual ambiente você está inserida? O que você quer transmitir? Né? Isso é importante. Se você sabe quem você é e o ambiente que você está inserida, agora a gente vai para o seu desejo de imagem, né? Considerando o seu estilo pessoal e o dress code da sua profissão e o do ambiente que você está inserido, o que você quer transmitir ali? Tá? Qual é a percepção que você deseja gerar nas pessoas ao seu redor? Quando você sai de um ambiente, como você gostaria que aquelas pessoas falassem? O que você gostaria que aquelas pessoas falassem sobre você? Nossa, a Mel é uma pessoa que fala muito bem, ela é clara, ela é objetiva, ela é didática, ela é acessível, eu gosto muito de conversar com ela é uma pessoa que tem um conhecimento técnico da área dela, ela me transmite credibilidade, confiança, segurança, vou contratar a consultoria dela, ou vou me tornar aluna dela. Esse é o meu desejo, né? Eu quero estar próxima a vocês, eu quero transmitir credibilidade, segurança, seriedade, mas também eu quero transmitir, né, que eu estou próximo a você, que eu quero te ajudar, que eu estou aqui, né, para te ajudar ao máximo que eu posso. Também quero transmitir elegância através da minha imagem, quero ser uma pessoa que você tenha vontade de conversar. Então, esse desejo de imagem, ele vai ser um mix de elementos. Eu vou ter que brincar ali com todos esses elementos que a gente viu para poder trazer, né, a minha personalidade para o meu trabalho. Essa é a Mel consultora de imagem. A Mel que trabalha no banco, ela tem que ser um pouco diferente. A Mel que trabalha no banco, ela tem que ter um pouco, né, a mais de formalidade. Entende que também, dependendo do ambiente que eu estou, eu posso usar mais, né, combinar cores, por exemplo, como consultora, eu posso trazer cores diferentes no mesmo look. No banco, eu já evito. No banco, o máximo que eu faço é o monocromático. Então, no ambiente também que você está inserida, se você, assim como eu, acumula duas funções, tem dois empregos, como a Rochelle fala, né? Vocês assistiam? Todo mundo odeia o Chris, que a Rochelle fala, meu marido tem dois empregos, né? Eu tenho dois empregos. Eu sou o marido da Rochelle. Então, se você, assim como eu, trabalha em dois ambientes, empreende e trabalha em um outro ambiente, você também tem que se adequar àquele ambiente. Tá? E o seu desejo de imagem pode ser diferente dependendo do ambiente que você trabalha também. Então, qual que é a percepção que você quer que seja associada a você? Elegância, credibilidade, segurança, profissionalismo, acessibilidade, proximidade, inteligência, né? Tudo isso, né, são sensações que você pode trazer de forma visual, também no seu comportamento, na forma como você se veste, se comporta, se posiciona, né, na forma como você fala, através, né, da sua imagem. A sua imagem nunca vai ser só as roupas que você veste. Pelo contrário, é todo esse conjunto, tá? E o seu desejo de imagem, ele tem que estar atrelado aos seus objetivos profissionais. Vamos supor que você queira, hoje você é analista e você quer se tornar gerente. Se vista como uma gerente. Se posicione como uma gerente. Tenha atitudes de uma gerente. Porque quando a vaga surgir, não é lei da atração isso não, tá, gente? Eu não li esse livro, já me perguntaram uma vez. Não, é que você, né, quando você se porta como o cargo que você já deseja, se veste para aquele cargo, você já manda, né, transmite para as pessoas à sua volta que você está pronta para aquele desafio. As pessoas vão perceber quando surgir uma oportunidade, o seu chefe, o seu líder vai falar, não, a Melina está pronta. Ela já se comunica como uma gerente, ela já se porta como uma gerente, ela já tem atitudes de gerente. O que acontece? Você fica ali na mesma posição de analista,
leva o trabalho mais ou menos, se veste mais ou menos, se prepara mais ou menos, e quando surge a vaga você se arruma, você se comporta, na entrevista você dá um show, mas isso é atitude no dia a dia. Isso, seu comportamento no dia a dia. Isso é imagem, né? As roupas que você usa no dia a dia. São já mostrando que você está pronta para aquele desafio ou você não cuida disso, tá? A sua imagem profissional, ela tá te ajudando a chegar mais perto dos seus objetivos ou ela tá te puxando para trás? Faça essa reflexão. Por mais que eu sei que o dia é corrido, que a gente tem diversos compromissos, que nem sempre é fácil, mas você precisa se vestir de acordo com seus objetivos e aspirações profissionais. Só assim você transmite, você mostra para as pessoas à sua volta que você está pronta para aquilo, para os seus clientes que você quer prospectar, para o cargo que você quer chegar, né? Enfim, para o faturamento na empresa que você, né, deseja alcançar. Então, se vista já como se você já tivesse alcançado a gerência, a diretoria, como se você já estivesse faturando 3 vezes mais do que você fatura hoje na sua empresa. Porque você vai atrair as pessoas que vão pagar pelo seu serviço, você vai mostrar para os seus líderes que você está pronta para aquele desafio. Ah, Mel, mas eu preciso gastar muito dinheiro para... Não, não precisa. Aqui a gente tem aula no canal do YouTube, tem aula ali como você pode se vestir bem sem gastar muito, como você pode multiplicar as suas peças, né? Esse é assunto para outra aula. A gente mostra para você que isso não é necessário. Inclusive, no nosso curso completo, Imagem e Estilo Profissional, em breve a gente vai abrir novas vagas para a turma 3, olha o spoiler aí. A gente tem um passo a passo de como você vai ainda economizar dinheiro com as suas roupas. Então, não, você não precisa ter muito dinheiro para se vestir como se você já tivesse, né, no cargo de gerência. Pelo contrário, você precisa escolher melhor as suas roupas, tá? Então, não se prenda a isso, não dê essa desculpa, tá certo? E aí a gente chega no último tópico dessa aula, que é o equilíbrio, né? Você precisa equilibrar o que você gosta, o seu estilo pessoal, quem você é, a sua essência, a sua personalidade, com o dress code da empresa que você trabalha, o dress code das pessoas que você atinge, do público que você atinge, quem paga pelos seus serviços, né? Com os elementos, né, de roupas, acessórios, cabelo, maquiagem, modelagem. A gente fala bastante aqui do estilo romântico feminino, né? Então vamos supor que você tem esse estilo em você, mas você trabalha num ambiente mais formal e quer transmitir força também. Então você tem que mesclar ali os elementos do mundo feminino com os elementos que transmitem força. Quais são os elementos do mundo feminino? Cores mais claras, mais pastéis, o rosa, a estampa floral, né, o tecido mais fluido. E quais são os elementos que transmitem força? Linhas mais retas, formas mais rígidas, né, tecidos mais estruturados. Então, aqui nesses 2 exemplos, você percebe que existe a comunicação da feminilidade e da força ao mesmo tempo. Então, é esse equilíbrio, essa misturinha que você precisa encontrar para transmitir a sua personalidade mesmo, né, de acordo ali com o dress code do seu trabalho. Então, eu poderia, né, ser uma pessoa super feminina e transmitir força, buscando esses elementos, esse mix de elementos. Se eu quisesse trazer um blazer aqui, ficaria ainda mais, né, traria ainda mais força, tá? Então, consegue perceber que é possível sim ser feminina e transmitir força? Que não são coisas isoladas? Você não precisa escolher só uma percepção que você quer causar. Você pode escolher várias. E aí você tem que buscar, né, dentro do formal, informal, formal, semiformal e informal, exatamente aquilo que você, né, precisa, né? Fazer esse mix. Ah, eu pesei aqui na estampa de flores, que é muito feminina, então eu vou colocar uma calça de alfaiataria, né? Coloquei a estampa feminina na blusa, a calça eu vou colocar linhas mais retas. Poderia colocar uma calça mais escura, traria uma outra comunicação, traria mais elementos de força, entende? Mesma coisa ali no segundo exemplo, eu tô com rosa e com roxo. Se eu quisesse trazer um pouco mais de força, eu colocaria uma cor mais fria. Então, uma calça azul marinho, por exemplo, junto com rosa. Ah, então é esse mix. É um mais e menos que você precisa fazer para poder trazer esses elementos para a sua imagem. Mesma coisa aqui, a gente está transmitindo criatividade e seriedade. Por quê? São cores vibrantes, né? A pessoa que ela é criativa, ela ama usar cores vibrantes. Mas ela precisa transmitir seriedade também. Aqui a gente pode pensar, né, em pessoas ligadas ali, né, à moda,
em pessoas ligadas ali a profissões, né, que trazem essa criatividade com seriedade. Então, uma dona de um escritório de arquitetura, uma pessoa que trabalha numa agência de comunicação, uma pessoa que é voltada ali para essa parte mais criativa, mas que precisa trazer seriedade. O que traz a criatividade aqui? As cores vibrantes, a mistura de cores. O que traz a seriedade? Os tecidos estruturados, as formas mais retas. Então, você pode ver que nos dois exemplos, a gente tem ali um tecido rígido, um corte reto, laser com uma calça reta, o tecido estruturado, né, as linhas retas, mas em cores vibrantes. Né? No primeiro exemplo, inclusive, ela está misturando o amarelo com o rosa. Então, é esse mix, é buscar esse equilíbrio. Se você é uma bancária, se você é uma advogada, essas duas opções, a criatividade com a seriedade, nesses dois exemplos, está demais. Né? Você teria que fazer esse mix num acessório, colocar um acessório um pouco mais criativo, uma cor, né, no seu acessório, ou em uma só parte, né, ou numa saia ou numa camisa. Né? Não daria para você ir, né, dependendo do local que você, do tribunal que você trabalhe, né, do dress code ali, da sua audiência, você chamaria muita atenção e talvez não de uma forma tão positiva. Então, por isso, né, aqui o dress code desses dois exemplos, ele permite, né, que a pessoa seja criativa e séria ao mesmo tempo. Se o seu dress code não permite, você precisa adaptar. Como você vai adaptar isso? Usa o acessório, usa uma mistura de cor um pouco mais velada, uma cor um pouco mais sóbria, não tão chamativa. Tá? Então, tudo isso, ou monocromático, mas num tom mais ameno, num tom mais opaco, num tom mais escuro, um marsala, um verde militar, um azul marinho. Então, tudo isso você precisa adaptar à sua realidade. Tá? Então, aqui a gente traz exemplos, mas você precisa entender qual que é a sua realidade aí. Tá? E aqui, olha que incrível, né? É a mesma saia, é uma saia, parece ser ali em camurça, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Parece ser ou camurça ou suede, não consigo identificar muito bem. A primeira, ela está sendo usada com tricô, com uma bolsa de onça, com um escarpão. A segunda, ela está sendo usada com uma camisa, ela está com, muito provavelmente por dentro, com escarpão também com um corte diferente, mais elegante, mais moderno. E a terceira está sendo usada com uma sandália de fina, com uma blusa com babado. Cada mensagem, né? Eu estou olhando aqui do lado porque a tela é maior, aqui é pequenininha. Cada um desses exemplos, quando você muda, né, a mesma saia com acessórios e peças diferentes, transmitem mensagens diferentes. Então, a primeira, ela está com um tricô muito bem cortado, com essa saia, né, em evasê. E aí ela tem ali, esse tricô muito bem cortado, tá ligado à elegância, à sofisticação. A bolsa com estampa de animal print e o escarpão nude tá ligado ali à sensualidade, né? O salto é fino. A estampa, o animal print tá muito ligado ao estilo sexy, sensual. O escarpão, ele tem ali, né? Por ele ser um salto bem fino, tem um quê de sensual, mas tá mais voltado ali pro clássico. Então é um mix de elementos. O segundo exemplo, o corte do sapato, apesar de ser um salto alto e ter o bico fino, o corte ele é bem diferente. Ele tem um corte ali no meio do peito do pé. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é algo mais dramático. A camisa, ela tá num corte mais diferente. Ela tá ali, né, um pouco oversizing, com um decote maior. É uma camisa mais ampla, com as mangas dobradas. Então, ela traz ali uma elegância maior, uma sofisticação maior. E o terceiro exemplo, essa blusa de babado, né, mais fluida, tem um quê de romantismo. Essa sandália com salto bloco também tem um quê de romantismo. Então, mesmo, né, uma saia, ela pode te comunicar e transmitir mensagens diferentes de acordo com os elementos que você escolhe. Tá? Então, muda. Né, quando você usa, trocando uma peça da combinação ou os acessórios da combinação, a sua estratégia de comunicação também muda. Por isso, você precisa identificar qual é a estratégia que você quer usar. Tá? A mesma calça, quando combinada com uma blusa e a terceira peça de diferentes estilos, transmite outra mensagem completamente diferente. Então, a primeira opção, ela tá mais formal, um sapato ele é mais clássico, ela tá usando um blazer, ela tá usando uma bolsa, né, menor. Na segunda, ela tá usando uma t-shirt com uma camisa, com uma jaqueta jeans, com uma sandália mais aberta, então é mais informal. Qual vai ser, né, o seu nível? Quais são os seus elementos?
Você poderia muito bem, por exemplo, usar essa mesma calça no seu ambiente de trabalho, se ele for mais formal, e o segundo look você usar no seu final de semana, num ambiente de lazer, numa ida a um restaurante, numa ida, né, a um churrasco com os amigos. Ah, então, isso é bacana também. Você não precisa colocar a sua roupa só para trabalho. Você pode usar ela, né, para transmitir mensagens diferentes, mais casualidade, informalidade, ou mais formalidade, mais seriedade, tá bem? E aqui também a gente tem mais alguns exemplos, né, desde o formalismo, a modernidade e a sensualidade. Então, o primeiro, como o exemplo tá ali, a blusa toda fechada, os tecidos rígidos, né, a mesma cor, né, nos 3 looks, mas o tecido, a calça é reta, o escarpão é clássico, transmite mais formalidade. Tá? Aqui, muito provavelmente, essa pessoa é uma advogada, ela, né, trabalha numa instituição financeira, tem um nível de formalidade maior. O segundo exemplo, apesar de ser uma cor extremamente parecida, você já vê um corte diferente na calça, você já vê um sapato mais requintado, um pouco mais moderno. O corte do blazer ele é mais diferenciado, então transmite mais modernidade, né? Transmite algo mais, né, voltado ali, menos formal. E no terceiro exemplo, essa sandália, né, e o decote um pouco mais profundo ali da blusa transmite mais sensualidade, mostra mais feminilidade. Então, mesmo composições muito parecidas, dependendo do corte, do decote, do acessório que você usa, ele vai, né, de extremamente formal a extremamente informal, sensual, por exemplo. Tá? Então, isso tudo você precisa identificar. Né? Quais são as roupas que mais me representam e que estão alinhadas ao dress code do ambiente que eu trabalho. Né? E aqui, né, para finalizar, mais um exemplo. As cores suaves, ou seja, né, você com cores suaves você não chama tanta atenção, e as cores mais vibrantes você chama bastante atenção. O que você quer? Qual é a percepção que você deseja causar nas pessoas? Você quer chamar atenção ou você não quer chamar atenção? Né? Então, você buscar também, né, através das cores, o mesmo, né, as mesmas peças em tons vibrantes e em tons mais suaves comunicam também mensagens diferentes. Se você é uma palestrante, por exemplo, e você for vestido em tons suaves, né, para uma plateia ali de 200 pessoas, pode ser que as pessoas parem de olhar para você, não prestem atenção no que você está falando. Então, talvez você precise de uma cor vibrante nesse caso. Você quer chamar atenção numa reunião, uma cor vibrante vai funcionar para isso. Ou não, eu quero, né, apaziguar a situação, quero ficar ali, né, passar despercebida, quero ser mais formal possível. Então, as cores mais suaves, cores mais neutras funcionam bem. Tudo depende da estratégia da sua comunicação, tá? Lembre-se, a sua carreira ela é construída a cada dia um pouquinho, é um tijolinho por dia. O que você tem feito hoje para a conquista dos seus objetivos? A sua imagem, ela fala bem de você? Ela te ajuda nos seus objetivos? Ela tem que ser um fator de vantagem competitiva para você chegar onde você deseja, e não desvantagem. Você tem que usar ela de forma estratégica para comunicar exatamente aquilo que você deseja, e não deixar que ela seja um fator sabotador, né, da sua carreira, daquela conquista que você tanto deseja. Né? Independentemente do seu estilo, lembre-se que você está se vestindo para trabalhar e mostrar ao mercado de trabalho quem você é, seus clientes, seus pares, seus líderes. Mostrar a profissional competente, segura, confiante, que está ali, né, mostrando quais são, né, os benefícios, né, do seu serviço, entregando valor, né, através da sua imagem. Você pode e deve usar isso de forma estratégica a seu favor. Essa aula, se você aplicar tudo que a gente ensinou aqui hoje para você, com toda certeza, a sua estratégia de imagem ela vai mudar. Você vai trazer elementos ali que comuniquem exatamente quem você é e o que você quer transmitir alinhado ao dress code do seu trabalho. Isso é poderosíssimo. Isso te faz você se destacar no ambiente que você vive, no ambiente que você trabalha. As pessoas vão perceber. É intuitivo, tá, gente? As pessoas vão vir falar com você, falar, nossa, você mudou, nossa, você tá muito mais profissional, nossa, seu trabalho, porque não é só roupa, né? É sua atitude, seu comportamento, sua postura, seu tom de voz, tudo isso muda. Tá? Então, aplique as técnicas que a gente está passando aqui para você. Tá? São técnicas que a gente usa com as nossas clientes da consultoria individual, que a gente usa com as nossas alunas do curso completo. E a gente está trazendo aqui de forma gratuita para você.
Então, a melhor coisa que você faz é aplicar para que você já tenha resultados, para que você já transforme a sua imagem. A gente quer você bonita, confiante e segura, potencializando aí o poder da sua imagem. Certo? É isso. Então, aproveitem, né? Assinem ali o canal do YouTube, ativa o sininho ali para você receber a informação sempre que a gente lançar aqui uma aula nova para você, um vídeo novo. Todas as terças e quintas, 20 horas, tem uma aula completa para você aprender e aplicar. E toda quarta-feira, às 12 horas, a gente tem ali a nossa live no Instagram, tá certo? Muito obrigada se você assistiu até aqui, se você gostou desse conteúdo. Marca nosso arroba imagem estilo profissional lá nos stories do Instagram, compartilha com outras mulheres, manda pra gente no direct qual foi sua percepção. Coloca aqui nos comentários também o que você achou, o que você não achou. A gente quer muito saber para a gente poder te ajudar ainda mais. Muito obrigada!